Quando li aquele nome, eu quis não acreditar que meus olhos tinham visto. Imaginei estar num pesadelo. Ficava me perguntando o porquê aquele tipo de situação só acontecia comigo. Como minha mãe tinha coragem de me expor daquela maneira. Pitrica. Para complicar ainda mais, o tal nome não era honesto. Aliás, a única parte em que ele parecia ser bastante resistente era no material que usava para colar aquele nome. Aquilo seria a última coisa a acabar naquele tênis. Eu até tentei arrancar a etiqueta com o nome Pitrica. Só que ela ficou na parte de trás do tênis, ali na borracha do calcanhar mesmo, na parte mais visível e frágil. O nome Pitrica nos meus calcanhares seria minha ruína, pois eu não poderia ver quem estava vindo. E assim, não seria possível esconder aquele nome do mal. Havia também uma etiqueta na língua do calçado, mas essas duas eu até consegui retirar. Já a do calcanhar, essa nem com reza braba saiu. Já estava quase no horário da aula e eu ainda não tinha conseguido esconder aquele nome dos infernos. Eu não conseguiria sair daquele quarto se não fosse com o Pitrica nos pés. Apesar de estar muito irritado com minha mãe por ter comprado um tênis com um nome tão duvidoso, não poderia fazer aquela desfeita para ela. Aquilo era uma situação tão ingrata para mim quanto para ela. Como exigir de uma mãe o papel que devia ser representado por um pai? Caso meu pai fosse quem tivesse ido comprar aquele tênis, com certeza nunca teria trazido para casa o Pitrica. Talvez até trouxesse, mas não para mim, e sim para uma das gêmeas. Se bem que acho que com um nome desses até mesmo elas ficariam constrangidas em usar em público. Hoje fico pensando qual empresário ou designer teve a infeliz ideia de colocar nome tão jocoso em um calçado. Seja para um menino ou uma menina, era um nome irreal demais para vestir os pés de quem quer que seja. Será mesmo que não sabiam o quanto nós, crianças, somos expostos ao bullying mesmo sem motivo algum? E ainda vem um tênis com esse nome para dar mais munição aos valentões e populares, meu Deus. O fato é que, enfim, eu calcei aquele produto chamariz de bullying e saí para fora do quarto para que minha mãe visse o resultado. Os olhos dela brilharam quando me viu com o par de tênis Pitrica. Naquele momento, até eu mesmo me emocionei, não pelo calçado. Esse eu queria era tirar e jogar numa fogueira bem grande, mas sim pelo olhar de minha mãe. Cada centavo que ela conseguia era para que pudéssemos ter o mínimo de dignidade naquela vida tão sofrida. Então, quando podia nos proporcionar algo, podia ser qualquer coisa, por mais simples que fosse, a reação dela era sempre a mesma. Mas criança não entende dessas coisas. Você quer algo e acha que ficar pedindo, implorando, isso vai fazer com que aquilo se torne realidade. Aquele par de tênis era uma aberração para mim, mas eu via que aos olhos dela, eles eram a coisa mais bonita que poderia me proporcionar. Ela já havia passado por tristeza e desilusão demais, e com certeza haveria outros momentos difíceis, como de fato houve. Eu tomei coragem e fui para a escola, sabendo que seria meu calvário entrar no colégio com aquele calçado de nome duvidoso. No caminho, várias situações passaram em minha cabeça e em nenhuma delas eu me via livre do Pitrica. Quando finalmente cheguei na escola, a turma já havia entrado para a sala. Mais uns minutos e eu não conseguiria chegar antes de o portão fechar. Teria que entrar no segundo horário. A vantagem disso foi que o pessoal não me viu chegando e ninguém estava atrás de mim para poder ver o nome Pitrica nos 2 calcanhares. Procurei sentar-me na última cadeira da primeira fileira. Fiquei bem no canto direito inferior da sala. Ali, ninguém poderia ver os dizeres Pitrica na parte de trás do meu novo calçado. Alguns alunos esboçaram perguntar sobre o tênis novo, mas como a primeira aula era do professor Júlio e de matemática, preferiram ficar calados, seria no recreio. Eu sabia que o sinal do recreio era o mais esperado de todos e que quando batia, a molecada saía em disparada. Com certeza esqueceriam que eu havia chegado de calçados novos. Não deu outra. Bateu o sinal e todos saíram como loucos.
Eu fiquei quietinho no canto até que todo mundo saísse. Após ter certeza de que todo mundo tinha saído da sala, me levantei e fui direto para o banheiro. Fiquei por lá até que o recreio acabasse. Quando novamente bateu o sino, só que agora era para o retorno às salas de aula, eu aguardei mais alguns minutos para que desse tempo de todos entrarem na sala. E aí sim, eu saí e fui para minha sala de aula. Novamente me sentei na mesma cadeira a qual havia sentado na primeira aula. Percebendo o meu comportamento extremamente estranho, Francisco, que era um amigo de bastante confiança, foi até a mim saber o que estava ocorrendo. "O que está passando com você? Ficou calado a aula inteira e não te encontrei no recreio." Apenas apontei para ele os tênis novos e fiz sinal para que fizesse silêncio, pois no final da aula, depois que todos tivessem saído, eu contaria o que estava ocorrendo. Ele entendeu os sinais e voltou para sua cadeira sem mais perguntas. Quando a aula acabou e ficou somente eu e o Francisco, mostrei para ele o motivo daquele comportamento tão recluso. "Caramba, muito maneiro esse seu tênis." Francisco era muito por fora em relação à moda. Para ele, só o fato de ser novo já estava bom demais. Porém, ele só havia visto a frente do calçado. Como eu havia arrancado a etiqueta da língua dos dois pares, não tinha como ele saber o nome. Mas, quando mostrei o calcanhar, aí ele entendeu a real situação.